Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, tomara que você esteja bem, eu estou bem, graças a Deus, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, pessoal, para quem não conhece o Iraque, né? O país do Iraque, né? Que é a terra do ditador, né? Aquele ditador que fez aquela tragédia lá nas Torres Gêmeas de, dos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe quem é. Foi aquele ditador do Iraque, né? É o Sudão, né? E vocês vão conhecer um pouco do Iraque e vocês vão gostar bastante, né? Quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha e ajuda a gente a crescer. Acompanha aí o nosso canal, deixa o like, deixa o comentário. Conheça aí o país do Iraque, tá bom, pessoal? Por muitos anos ouvimos falar desse país apenas nas manchetes de guerra. Uma sociedade em constante transformação, mas com orgulho de ter sido um dos berços da civilização. Fortes tradições religiosas e a difícil tarefa de reconstruir seu território em meio às fissuras deixadas por anos de violência são alguns dos desafios deste país. Embarque comigo em uma viagem de cores, sabores, sorrisos e surpresas no coração do Oriente Médio. Seja bem-vindo ao Iraque. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu vou estar na região da Babilônia novamente para visitar com exclusividade o antigo palácio abandonado do ditador Saddam Hussein, que governou o Iraque desde 1979 até 2003. Garanto para vocês que vai ser um vídeo cheio de detalhes históricos e geopolíticos, trazidos diretamente de onde tudo aconteceu. Por isso, se você gosta desse conteúdo, peço que se inscreva no canal e deixe também aqui todos os seus comentários. A trajetória política de Saddam Hussein foi bastante complexa. Ele inicialmente foi o vice-presidente do Iraque entre 1968 e 1979, sob o governo do presidente Ahmed Hassan al-Bakr. Como o segundo homem mais importante do Iraque durante uma época de prosperidade econômica trazida pelo petróleo, Saddam liderou grandes obras de infraestrutura, o que trouxeram muita popularidade para a sua figura. Vale mencionar que também muitas empresas brasileiras, empreiteiras, construtoras estavam trabalhando no Iraque durante essas décadas, tanto de 70 quanto de 80, o que faz com que muitos brasileiros tenham vivido no Iraque neste período. Inclusive, muitos de vocês vieram já se comunicar comigo escrevendo aqui sobre a sua experiência no Iraque. Se você tem algum conhecido que viveu no país naquela época, deixa aqui também os seus comentários, vou ficar feliz em conhecê-los. Bom, continuando a trajetória política de Saddam, é importante lembrar que uma espécie de golpe foi orquestrado nos bastidores para forçar a resignação do presidente al-Bakr. Naquele momento, Saddam assumiu o controle político do Iraque de maneira definitiva, isso no ano de 1979. Já no começo do seu governo, ele promoveu a invasão do Irã em 1980, o que daria início a um conflito sangrento de 8 anos com o país vizinho. A guerra Irã-Iraque acabou em um impasse e sem vitórias territoriais ou políticas para nenhum dos lados. Caso você queira saber mais sobre esse conflito, assista os 2 primeiros vídeos da série do Iraque, que conto tudo em detalhes. Apesar de Saddam ter sido inicialmente um líder carismático, o seu governo foi marcado por forte perseguição política aos opositores, além do favorecimento aos sunitas em detrimento aos xiitas, que são a maioria do país, e também a forte corrupção em todas as esferas do Estado. Suas práticas mais violentas se intensificaram após o final da guerra Irã-Iraque, quando a comunidade internacional
começou a questionar a sua maneira de governar. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no palácio abandonado do Saddam Hussein. Esse palácio que foi construído quando ele era presidente. Ele assumiu em 1979 e ficou até 2003, quando foi capturado pelos americanos, e ficou preso até 2006, quando depois foi executado. Foi morto por enforcamento. Pelo menos eu, que era criança naquela época, lembro bem. Acredito que muitos de vocês também se lembrem das manchetes daqueles anos. O que é interessante falar é como que Saddam chegou ao poder. O Iraque teve por algum tempo uma monarquia de fachada apoiada pelos ocidentais, assim como foi o Shah do Irã no período semelhante. Mas no final dos anos 50, se não me engano, 1957, 58, um partido pan-árabe chamado Ba'ath Socialist Party tinha como objetivo acabar com a monarquia e instaurar uma república árabe sem influência ocidental. E é isso que eles conseguem fazer, e por um grande período vários líderes deste partido assumem como presidente do Iraque, o primeiro-ministro do Iraque. O que a gente tem é que por volta dos anos 70, um aliado próximo de Saddam Hussein, al-Bakr, se torna o presidente e aponta Saddam como o vice-presidente. Saddam, dentro do partido, sempre foi considerado um valentão, uma pessoa que realizava o trabalho sujo, que tinha tudo já no seu esquema para poder torturar, conseguir as informações, poder matar sem nenhum escrúpulo necessário. Nesse sentido, a gente vê que ele, como vice-presidente, começa a aproveitar as commodities do petróleo da empresa estatal, agora recém-formada no país, né, que a empresa de petróleo antes era privatizada. Esse partido estatiza, e com isso ele, com todo o bônus trazido pelo dinheiro do petróleo, começa a construir grandes obras por todo o país, da escola. Foi um período de forte instabilidade durante os anos 70. E ele faz então um alto golpe no partido, faz com que o al-Bakr, naquele momento, se diga fora de suas capacidades mentais para continuar governando, perto mesmo da Revolução, na data da Revolução. Então todo esse simbolismo concentrado também por aí, e depois ele assume como presidente em 1979, e aí em 1980 já invade o Irã, começando uma guerra e sempre tentando ser uma pessoa megalomaníaca, com esses palácios que, como vocês veem, se tornam grandes elefantes brancos numa época póstuma, né? A gente vê que é uma visão muito interessante que você tem aqui do palácio. Tem o palácio em si, que eu vou mostrar ele para vocês por dentro, e aqui atrás o rio Eufrates, um dos dois rios que faziam com que a Mesopotâmia ganhasse seu nome. O rio Tigre, de um lado, que estava em Bagdá, eu já mostrei para vocês, corta todo o país. Muitos deles nascem na Turquia, na região do Kurdistão turco, e vão cortando vários países no Oriente Médio até desaguar no Golfo Pérsico. E as civilizações que cresceram entre esses dois rios foram chamados os povos mesopotâmicos, os assírios, os sumérios, os acádios e os babilônios, que utilizaram também desse lindo rio, que traz tanto desenvolvimento e água, não só para beber, mas para sua agricultura. É realmente um lugar muito interessante, muito bonito, e que eu estou muito feliz de estar aqui em loco mostrando para vocês presencialmente. Durante todos esses anos, a vida de luxo do ditador e a construção de palácios grandiosos marcaram a política local. Chegar até aqui não é tão simples, portanto agradeço os likes e comentários de cada um de vocês nessa comunidade incrível de viajantes cheios de cultura e conhecimento. Ao andar pelo salão principal desse palácio e ver o lindo panorama de tranquilidade a que tinha acesso o ditador, é impossível não se transportar diretamente para aquela época e imaginar esse local em todo o seu esplendor. Ao mesmo tempo, eu pensava sobre o custo social que a construção desses palácios representou durante um período de grande empobrecimento do Iraque após a invasão do Kuwait em 1990. Aliás, aproveito esse momento para explicar brevemente como essa invasão se deu. Durante a guerra Irã-Iraque, muitos países ocidentais e outros aliados, como o Kuwait, concederam empréstimos bilionários a Saddam para financiar a guerra, tendo como objetivo principal combater o fundamentalismo dos ayatolás do Irã. Após o final da guerra, o impasse apenas consolidou o poder teocrático na República Islâmica do Irã,
e alguns países aliados pediram o pagamento dos empréstimos durante os anos de guerra, o que incluía o Emirado do Kuwait. A dívida era aproximadamente de 14 bilhões de dólares, o que Saddam se recusou a pagar. Além de achar um absurdo a cobrança dessa dívida, segundo analistas e economistas da época, a alta na produção do petróleo por parte do Kuwait fez com que o preço dos barris caísse internacionalmente e trouxesse, por consequência, menos dinheiro ao Iraque. Saddam pediu para que o emir do Kuwait diminuísse a produção, algo que não foi acatado e foi interpretado como uma provocação pelo líder iraquiano que, em agosto de 1990, invade o país vizinho. Um governo marionete é instalado e depois a província do Kuwait é anexada ao Iraque. Isso dura cerca de 7 meses, tendo fim em fevereiro de 1991, após a vitória da coalizão americana na Guerra do Golfo, e o restabelecimento do Emirado do Kuwait como um país independente. Nos anos seguintes, muitas sanções econômicas foram aplicadas ao Iraque em resposta à invasão ilegal do Kuwait, o que promoveu uma onda de pobreza generalizada no país durante os anos 1990, além, é claro, do isolamento político de Saddam em toda a comunidade internacional. Vocês podem ver que aqui na parte central a gente tem a bandeira antiga do Iraque da época do Saddam e vários monumentos que evocam a história do país, né? O Ishtar Gate aqui da Babilônia, temos também outras minaretas, outras mesquitas importantes neste monumento que foi erguido para um ditador, foi feito por ele, para ele, e que hoje, depois de uma época que o país passou por grandes conturbações, nós vemos que virou lugar de pichação e de visita. E o eco fala mais alto do que o próprio esse próprio edifício que sobrou para ficar para as outras gerações. Bom, e esse monumento fica como um exemplo daquilo que sobrou da época do Saddam e mostra exatamente esses 30 anos praticamente de instabilidade, já que os anos 90, com muitas sanções por conta da guerra do Kuwait, fez o país empobrecer bastante e novos movimentos anti-governo serem formados, principalmente das facções xiitas dentro da sociedade. Depois, em 2003, temos a invasão dos americanos, com isso sendo um grande símbolo, um país que era comandado por um homem só, que era muito forte na sua liderança perante o país e que até em algumas gerações tem simpatizantes até hoje, mas que não conseguiu sobreviver a esse caos geopolítico causado por erros dele e por interesses externos. Então é uma combinação de fatores que faz com que ele caia e esse monumento seja um símbolo de tudo aquilo que se modificou no Iraque nos últimos anos, algo inacessível à população hoje, cheio de lixo, totalmente destruído em alguns cantos, de pichação, mostrando exatamente que para alguns Saddam Hussein não é uma boa memória. Esse palácio possui imenso simbolismo, em vários aspectos que mostram o desejo de Saddam de se colocar em competição com o próprio rei Nabucodonosor II, colocando-se então na posição de um dos maiores líderes dos territórios iraquianos em toda a história. E as pichações são bem emblemáticas, né? Se a gente for observar todo o que sobrou, principalmente por conta dessa geração que viveu durante os anos 90, onde o Iraque estava sob fortes sanções econômicas após a invasão do Kuwait e não conseguiu manter a sua população com um nível bom que tinha durante os anos 70, os anos 80. E por isso, grande parte dessas pessoas que tem hoje perto de 30 anos, 35 anos, não lembra com boas memórias daquela época que era muita pobreza, muita miséria, e um edifício como esse não fazia sentido algum, considerando as milhões de pessoas que passavam necessidades dentro do Iraque. Esse intenso culto à sua personalidade é observado em todos os cantos, sendo uma tentativa de mostrar ao seu povo e também ao mundo que não teria fim o seu reinado sobre uma das nações mais importantes da antiguidade.
Hoje, o lixo espalhado, as pichações, a piscina com água suja acumulada e os fortes odores ruins mostram que o esplendor realmente acabou e que esse capítulo recente da história iraquiana é uma lembrança ruim na memória de muitos, ou vista com indiferença por tantos outros. Realmente é um local que nos faz refletir muito sobre como o poder político é algo que vicia, cega e que pode acabar em questão de instantes. Ixi, descendo aqui não é fácil, o palácio ali atrás. Aqui tá Babilônia, como mostrei para vocês de cima. É um turismo alternativo, mas que daqui a pouco vai estar lotado, porque todo mundo quer fazer algo diferente, aproveitando que o Iraque está vazio. Mas é um país com muitos atrativos históricos, culturais, portanto merece mesmo receber muitos turistas. Espero que alguns de vocês que assistam esse vídeo se motivem a viajar para lugares mais diferentes. Sabemos que uma viagem para o Iraque envolve alguns medos, não é um destino muito fácil, não tem muitas comodidades, portanto eu não incentivo qualquer viajante a fazer isso como sua primeira viagem, mas tente pensar um pouco fora da caixa da Europa e Estados Unidos, Buenos Aires, e ver algo diferente. De repente você pode se surpreender. Durante os próximos episódios, continuarei com essa análise sobre os anos de Saddam, além, é claro, de falar como se deu a invasão americana em 2013, o que culminou, obviamente, com a captura do antigo ditador e depois com a sua execução. Mas antes disso, vou passar pelas cidades mais sagradas para os xiitas, mostrando muitos detalhes sobre as questões religiosas, além, é claro, de explorar mais o tema do fundamentalismo religioso, que deixou e ainda deixa marcas muito profundas em toda a sociedade do Iraque. Espero que vocês gostem e acompanhem.